Olá, pessoal, voltamos ao ar, ao vivo, aqui no nosso programa Homeopatia. E programa ao vivo é assim, o nosso convidado está chegando, infelizmente no trânsito ainda, mandando aqui o WhatsApp para mim, dizendo que o negócio está feio. Hoje eu vinha pela doutora Arnaldo das Perdizes para cá completamente parado. Até porque as aulas já começaram, mês de agosto aí já muda completamente o trânsito. Então, eu vou falar, vou tocando o programa, a hora que ele chegar eu interrompo e a gente vai falar da Terra Santa. Vou falar na presença dele, né? A semana passada eu tinha dito, né, que eu tinha sempre tive a vontade de ir viajar, ir para a Terra Santa. Era, aliás, o desejo da minha mãe. Infelizmente ela faleceu sem realizar. Eu realizei por mim e por ela essa viagem maravilhosa. E o meu convite ao Carlos Caprici é porque realmente ele é uma pessoa que sabe muito sobre Terra Santa, faz isso, ele vai contar, mas eu estou adiantando. São 23 anos fazendo isso, levando grupos para a Terra Santa, e fez ele estudar, desenvolver todo um currículo, e ele vai contar como isso aconteceu. Tantos anos levando grupos do Brasil para a Terra Santa. E o que me chamou a atenção no site deles, da Caprici Turismo, foi o fato deles levarem grupos laicos. Então eu queria viajar, mas não queria viajar com nenhuma comunidade religiosa, nem católica, nem evangélica. Eu não tenho nada contra, eu acho que sou uma pessoa cristã. Muitas vezes vou à missa, já participei de cultos evangélicos, gosto, admiro, respeito, mas nessa viagem eu queria uma viagem minha, onde eu vivesse a minha espiritualidade de uma forma individual e que tivesse muito conteúdo histórico, né? Eu queria não só aprender o conteúdo bíblico, mas o conteúdo histórico, o que acontecia na região, na época de Jesus, o que aconteceu no Velho Testamento, que povos habitavam ali, qual era a cultura dali, qual era a influência dos romanos e de outros povos na região da Terra Santa, por que a Terra Santa hoje é um território tão disputado, né? Tanto os judeus, os árabes, todo mundo quer a Terra Santa. Na verdade, é um lugar bastante estratégico, né? Ali fica entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, né? Então, realmente é um pedacinho de terra muito pequeno, que não passa do tamanho Israel do estado de Sergipe, mas com muita história. Muitos povos já viveram ali, ainda vivem. Em Jerusalém a gente vê nitidamente os árabes e os judeus convivendo pacificamente. Jerusalém oriental é árabe, ocidental é judaico, né? E nem todo israelense é judeu, existe israelense árabe. Israelense é uma nacionalidade, quem nasce no país chamado Israel é israelense, mas pode ser um árabe. E as três religiões convivem. Existe o bairro cristão, o bairro árabe, muçulmano e o bairro judeu. Então é uma cidade, Jerusalém, ecumênica, né? E muito forte a energia. O que eu senti ali e senti em toda a Galiléia, em Nazaré, e o Carlos ele vai contar. E ele faz uma viagem onde ele começa no Egito, contando a história do José, né? Do Egito, que era filho de Jacó. E aí começa com Abraão, o começo da história. Abraão, Deus prometeu uma terra para o povo, falou que Abraão ia criar, os descendentes dele iam criar um povo, o povo hebraico, e ia ter uma terra, essa terra prometida. E se passaram muitos anos até a história de Moisés, e Moisés trazer o povo hebreu do Egito para a Terra Santa, né? É uma história longa. E essa viagem é bonita porque a história é contada ao vivo, no local onde as coisas aconteceram.
E eu filmei tudo, gravei tudo, eu estou revivendo isso a cada dia aqui no Brasil, lembrando, revendo os vídeos de todas as explicações, de todas as aulas, as fotos. É uma viagem incrível, eu aconselho todos a fazerem. E foi interessante porque na época que eu estava gravando os programas, porque eu ia viajar e eu tinha que deixar os programas de agosto gravados para vocês. E eu tive a inspiração, uma noite de domingo em casa, de fazer um programa A Cura pela Fé. E esse programa foi ao ar, se não me engano, dia 7 de agosto. Está no meu canal do YouTube, Ana Clélia Matos. E em 7 de agosto, esse programa foi ao ar falando de você ter um grupo, professar uma fé, se sentir incluído dentro desse grupo da sua fé e de quanto a tua mente pode modificar quanticamente as partículas que estão no ar ao nosso redor, né, por um processo de cura que vai acontecer na medida que você vai vivendo. Então, a nossa vida é uma possibilidade quântica no futuro. O futuro pode ser múltiplo e depende do que você pensa e sente, principalmente sente. Você pode fazer com que essas partículas atômicas que estão aí ao nosso redor, com a força do nosso sentimento, do nosso pensamento, você pode desenhar um futuro que você desejar. Então, se você pensar negativamente, se você pensar de uma forma bastante pessimista, né, achando que você é infeliz mesmo, que as coisas nunca acontecem com você, que você não vai se curar, que tudo é muito difícil, você vai, através desse tipo de sentimento e pensamento, plasmar realmente essa situação, porque é isso que você está sentindo, né? Ah, mas eu não desejo isso, a questão não é desejar, a questão é sentir. Você tem que sentir hoje o seu futuro feliz, saudável. E quando eu cheguei na Terra Santa e entendi o processo histórico todo, eu vi o quanto nós somos pequenos e quanto a nossa vida é curta. Porque se você vive 80 anos, 120 anos, é pouco. E quando eu estive no Egito, e o guia do Egito dizia que os egípcios lá, centenas, 10 mil anos antes de Cristo, faziam já essa ideia de quanto a vida é limitada, como é a vida da natureza. Uma planta cresce, morre. Um animal vive, morre. E o que nós estamos fazendo aqui? Qual o significado de tudo isso? Nós entendemos, e quando nós falamos de Deus, que Deus tem um tempo para executar as coisas, para fazer com que a gente viva a emoção desse dia e consigamos programar o nosso futuro da melhor forma possível. O que eu quero dizer é o seguinte: se você que se conecta com a luz, se você entende que algo maior rege tudo ao mesmo tempo, você se conforma de ter paciência. Muitas vezes a gente tem muita urgência de querer as coisas. E quando você entende que o tempo de Deus é um outro tempo, esse tempo é muitas vezes longo e nós achamos que tem que ser rápido, porque nós entendemos que a vida é curta, nós entendemos que aquela vida dura só aquele espaço de tempo, que pode ser de 80 anos, de 120 anos e tal. Então nós entendemos que nós temos que ter um planejamento e que essa vida tem que ser o melhor aproveitada possível, que é realmente uma perda de tempo nós ficarmos nos sentimentos negativos, querendo tudo para ontem, criando um ambiente de ansiedade que é um ambiente pesado, negativo, porque nós queremos tudo agora. Outro dia uma paciente dizia que ela ama um homem há 10 anos, e que esse amor nunca aconteceu. Eu falei, mas 10 anos não é nada.
porque, mas 10 anos é tudo, eu parei a minha vida. Tá, tudo bem, se você não encontrou e não desejou, e o teu coração ainda sente que aquele é um momento, um homem, uma pessoa, uma alma que você tem que compartilhar uma vida, espere. 10 anos não é nada diante da eternidade. Então, quando você vê que 700 anos depois que Deus prometeu para Abraão a terra prometida e que várias gerações, mais de 270 anos de grandes patriarcas ali naquela região, que conduziram o povo hebreu até Israel, você vê que o tempo de Deus é outro tempo. E que nós somos peças que são usadas para que o propósito maior aconteça. Então, essa angústia de querer fazer tudo correndo, de querer realizar, essa urgência que hoje esse meio de comunicação da era de Aquário nos proporciona, que é maravilhoso, internet, o mundo todo conectado, cria uma sensação de urgência e ansiedade que nos é prejudicial e que faz a gente não sentir o momento, criarmos um tempo muito acelerado. E quando você está na aceleração, não está vivendo o aqui e o agora, você não consegue sentir e realizar esse futuro de uma forma bacana, de uma forma saudável. Então, o aprendizado é esse, né? E quando a gente entende que a luz nos acompanha, que algo maior está presente na nossa vida e a gente muitas vezes é cego para isso, a gente não percebe isso, né? E, eu entendi, reforcei a minha fé, senti na Terra Santa essa luz. Porque parece que a gente precisa ter essa necessidade. Lógico, eu tive a necessidade, mas muitas pessoas não têm essa necessidade de confirmação, né? Infelizmente, eu não estou evoluída nesse sentido. Eu fui para lá para sentir. Parece que lá a gente está na terra que é santa, não é à toa que o nome é esse, né? Realmente ali, não é à toa que essas populações disputam aquele território. É um território diferente, é um território de uma energia muito forte, muito forte. Quando você passa em cada lugar dos milagres de Jesus, por que Deus resolveu fazer com que Jesus nascesse ali? Alguma forma, algum motivo tinha para isso, né? E eu aconselho vocês, um dia, se tiverem oportunidade de ir, que vão, façam toda essa trajetória do Velho e do Novo Testamento, que eu acho que vai ser bastante útil, vai ser algo que vai tocar o coração de vocês, ok? Essa foi a minha vivência lá, e hoje eu vou receber, já está chegando aqui? Está chegando, né? Carlos Caprice está chegando aqui, nós vamos falar com ele agora, ao vivo, com você. Se vocês quiserem ligar a live, nós vamos entrar. Vamos entrar? O trânsito te pegou, mas programa ao vivo é isso mesmo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui com você. E obrigado pelo convite. Correu aí no trânsito? Olha, nem saí de Jundiaí há 2 horas atrás. 2 horas, chegar agora. Mas é difícil. Enfim, estou aqui, é um prazer estar com vocês aqui. Eu que digo, o prazer é meu. Eu estava aqui conversando com os ouvintes, falando da viagem, falando do meu lado, né, de passageira. Mas vamos conversar. Agora muito você bem. Chegou. Como é que nasceu a Caprice? Nós temos aí uns 15 minutos, 10 minutos para outro dia você vai voltar para falar mais. Com certeza. Bem, a Caprice nasceu de um sonho. Eu tinha um sonho de visitar a Terra Santa. E eu fiz isso há 23 anos atrás, como um turista normal. Eu fui na empresa, comprei o meu pacote e fui para a Terra Santa. Desde então, estou fazendo isso já há 23 anos. Quer dizer, foi a primeira vez como passageiro, como turista. Sim. Me encantei. Comecei a trabalhar na mesma empresa que me levou como turista. Sim. Por 4 anos trabalhei nessa empresa. Depois eu abri minha própria empresa. Com outro nome, não era Caprice Turismo, era Globo Turismo. Fomos hackeados o nome. Aí passou a ser a Caprice Turismo já há 10 anos. Há 10 anos. Praticamente 10 anos. Mas é encantador. Você sabe tudo de Terra Santa.
Eu esperei 8 meses para viajar com você. Eu te filmei o tempo inteiro falando. Não vi. E como é que veio esse conhecimento? Você foi estudar? Sim, eu li muito. Antes de começar os estudos, lia muito já a história. Eu era apaixonado pela história do Oriente Médio, em especial Israel. Então eu fiz teologia, mas não teologia religiosa. Eu fiz uma teologia independente, numa escola de teológica independente. Já nem sei se eles existem ainda hoje, que é a Escola Teológica Independente. Estudei teologia sistemática, história do Oriente Médio, fiz arqueologia bíblica na Universidade Hebraica de Jerusalém. E fui me aprimorando nos conhecimentos históricos, principalmente da Bíblia, né? Porque o que eu faço tem que ter um bom conhecimento histórico da Bíblia. E hoje nós levamos para Israel não só grupos religiosos, mas também grupos não religiosos, ou seja, grupos laicos, como você foi. Nessa proposta que nós criamos já há alguns anos, e desde então está sendo um sucesso. O pessoal procura bastante. Procura muito, porque, veja bem, mesmo o católico ou o evangélico, às vezes ele não quer ir para a Terra Santa com um grupo religioso. Ele quer fazer uma visita assim à Terra Santa, ele quer ir a Belém, ele quer ir a Nazaré, ao Santo Sepulcro, ao Mar da Galileia, mas uma viagem laica, de um conteúdo histórico. E nós temos essa viagem, que é aquela que você fez. E você bolou um roteiro, né? Eu queria que você falasse um pouco do roteiro da Terra Santa. Tem várias formas de fazer a Terra Santa. A que eu mais gosto, aquela que nós mais fazemos, é aquela que você foi. Ou seja, começa pelo êxodo, né, de Moisés, no Egito. Você conhece ali, claro, estando no Cairo, você conhece da história faraônica, parte da história faraônica do Egito, mas o objetivo de ir ao Egito, quando eu falo que é uma viagem religiosa, é que a partir do Cairo é que eu vou para a rota bíblica do Êxodo até chegar no Monte Sinai, né? Então passamos ali em pontos bíblicos importantes relatados no Êxodo, como Mara, capítulo 15, Refidim, capítulo 17, todo aquele contexto da rota bíblica até chegar no Monte Sinai. Faion, né? Faion, né, onde José esteve e administrou as finanças do reino do Egito, né, as ruínas de Faion, nós estivemos também. Mas é isso que eu adorei, porque eu entendi a história. Eu não sabia nada, viu? Sou bem... porque nós fizemos na ordem cronológica dos eventos. Começamos lá atrás no Velho Testamento. Aliás, essa é a minha proposta. Eu sempre falo para as pessoas no começo de viagem, olha, você vai fazer um pequeno curso histórico bíblico e não vai perceber. Você só vai perceber isso no final da viagem. Que você vai juntando, né, as informações que você tem, que são complexas, difícil às vezes de entender, principalmente o contexto histórico do Velho Testamento. Então você começa a juntar, né, todas aquelas pontas desamarradas, começa a amarrar as pontas e você começa a entender um pouco mais a história do Velho Testamento, principalmente no contexto profético, bíblico, não falando de contexto teológico, mas de contexto histórico mesmo, né? Sem entrar em parte teológica. Embora tem pessoas que às vezes nas explicações falam, mas você deu uma entrada na parte teológica. Não é que entrou na parte teológica. Você falando de assuntos bíblicos desperta em você a sua própria consciência religiosa. Isso, exatamente. Não que entramos na parte histórica religiosa. Claro que temos grupos que são religiosos, com padre, com pastores, tem missas, tem cultos, dirigido às pessoas que querem uma viagem nesse conteúdo. Mas a viagem na forma de não religiosa é que hoje está sendo campeã na Caprice. Eu acho, porque chama muita atenção. Eu adorei, eu te trouxe aqui hoje porque eu quero que as pessoas, eu tenho um público aqui de 21 anos. 21 anos de rádio. E eles sabem que eu não trago convidados quase nunca. E eu tô te convidando. Não, eu acho que você é um cara sensacional e o conhecimento que você tem que ser compartilhado, o público tem que saber que existe, entendeu? Essa viagem laica é muito importante. E me fale um pouco, nós estamos aí com um tempinho, mais 4 minutos, fala um pouco tem um site, a Caprice, onde as pessoas podem procurar informação. A Caprice é uma empresa que não atende público, assim, não vendemos, por exemplo, passagem aérea, não vendemos individuais, somente grupos. Estamos sediados em Jundiaí, aqui pertinho de São Paulo. Temos o site que é da Caprice Turismo, www.capricetour.com.br, temos as redes sociais da Caprice também. E posso dar o telefone aqui? Pode, claro, Vou deve. dar o fixo, que é o 011-4523-0782. Quem está em São Paulo, na Grande São Paulo, tem que colocar o 011 para ligar para Jundiaí. Tem que colocar porque Jundiaí tem 11. É 4523-0782. Né? 4523-0782. E o site? O site www.capricetour.com.br.
caprice.com.br. Caprice Tour. E o Facebook? O Facebook da Caprice, só Caprice Turismo. Caprice Turismo. E tem os vídeos, né, que você nós coloca. temos ali no Face da Caprice, ou então no YouTube, vários vídeos de história de Israel, do Egito, e dicas de viagem. Né? Como que funcionam as nossas viagens, como é que você pode fazer um grupo com a Caprice. Quando eu escolhi para a Terra Santa, eu entrei na internet, eu vi você falando, e o que me chama a atenção é você sincero, você fala, olha, em Israel não tem hotel 5 estrelas, tem que tomar cuidado com o que vai comer. Eu achei tão autêntico, e eu vi que você é um cara muito honesto. Eu pauto sempre pela honestidade, pela verdade, para não ter surpresas, ou seja, você vender aquilo que não vai acontecer. Eu sei que hoje tem muitas empresas que trabalham de uma forma diferente do que eu trabalho. Eu faço como se fosse para mim mesmo ou para minha família. Eu paguei uma viagem há 23 anos atrás e eu não gostei. Eu não gostei. Hoje eu faço sempre pensando naquilo que eu paguei e não gostei. Então eu pauto sempre pela verdade, pela honestidade, e a gente avisa, olha, vai ser assim, aquele hotel não é bom. Israel tem um problema nos hotéis, não tem estrelas nos hotéis de Israel, você tem que conhecer o parque hoteleiro de Israel para dar sempre um hotel bom para o grupo, né? A questão de alimentação também, levar os grupos para alimentar, principalmente no almoço, em lugares limpos e aceitáveis, porque nós temos esse problema também de higiene turística, num país que recebe 4 milhões de turistas por ano, como o caso de Israel, né? Então, nós temos sempre essa preocupação. E essa preocupação toda, com honestidade, nos levou agora, de 2 anos para cá, a ser a empresa brasileira que mais coloca turistas dentro de Israel. Parabéns. Religioso e não religioso. Parabéns, você merece. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. É fruto desse trabalho, dessa preocupação nossa com a qualidade dos serviços. E o pacote inclui a passagem aérea, as entradas, os vistos, as refeições, tudo. Completo. Há uns anos atrás o mercado não praticava isso. Tudo incluso, café da manhã, almoço, jantar, as taxas, o visto, as gorjetas que são necessárias. O brasileiro não está acostumado a pagar deixar a gorjeta. Nós já incluímos isso para não ter estresse com as pessoas. E não ficou caro, não ficou. Quando você faz a conta do custo e benefício, não é caro. Tudo é incluído, até o seguro internacional é incluído. Você, puxa, eu vou viajar com um dinheirinho só para os meus gastos pessoais. Voltei com dinheiro. Voltei com dinheiro. É mais fácil as pessoas entenderem o que ele está comprando do que quando você compra um pacote, não está incluso isso, nem aquilo, nem aquilo outro. Leva dinheiro para esses gastos e acaba ficando até mais caro do que aquilo que eu ofereçço. Vamos dar a última vez o telefone, nosso programa está acabando. É o 011 4523 0782. Ótimo. Muito obrigado. Vou para o próximo pacote seu. Não sei se para Terra Santa, mas eu vou. Turquia, aquele que você quer, que é a camisa de São Paulo. Turquia, eu quero também. Japão. Japão teremos em julho do ano que vem. Eu vou nisso. Do Japão eu tô dentro. Está convidada. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite. Qualquer hora te chamo de novo para a gente ter mais tempo para conversar, tá bom? Prazer, um bom dia a todos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Até lá.